Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo de Vinland Saga, a história do garoto que quer vingar a morte do pai dele e pra isso entra no grupo lá de mercenários do cara que matou o pai dele. Essa parte é irônica, mas explica bem do episódio 5 pra frente da história, e a história anda bem movimentada do episódio 7 até o 9 principalmente. Teve umas cenas de ação bem legais, mas o que mais me impactou foi o episódio 6, o finalzinho dele. Caramba, um bando de gente ficou furiosa com o protagonista ali, com razão, com certeza, mas eu fiquei pensando naquilo por um tempão, que o protagonista dessa história tá se tornando exatamente. Será que ele vai ter o troco mais à frente do que ele tá fazendo? Nossa, aquilo ali dá muito o que pensar, eu vou discutir durante esse vídeo sobre isso também e outras coisas que estão chamando a atenção bastante nessa história. E como sempre, se gostarem do vídeo, likes são muito bem-vindos, ajudam pra caramba, compartilhem o vídeo e se inscreva no canal que não se inscreveu ainda pra não perder nenhum vídeo e aperte aquele sininho pra receber realmente todos os vídeos do canal. E quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vários vídeos extras semanalmente com recomendações, guias, dentre outras coisas, além de todos os vídeos do canal adiantados, lives e impressões semanais exclusivas, incluindo Vinland Saga, eu comento ele semanalmente pros membros. E bom, Vinland Saga explicou aquele negócio lá do protagonista trabalhar pro cara que matou o pai dele, era um mistério pra muita gente, no episódio 4 principalmente, quando viram o que aconteceu lá, e aquela roupa, ele, pô, como assim ele vai trabalhar mais velho lá, vai estar trabalhando pro cara que matou o pai dele? Bom, tá explicado lá, os 5 e o 6 ele tá trabalhando pro cara, pra basicamente poder ter duelos com o cara e matar ele no processo, ele quer matar o cara de uma forma honrada. O que é irônico na coisa toda, eu vou entrar em detalhes sobre isso, mas de qualquer forma, o episódio 4 termina de forma bem impactante, o protagonista em fúria lá a cena. Eu achei bem legal, e aí depois o protagonista tá em fúria ainda, mas não tem muito o que fazer, ele é uma criança, e tratam muito bem isso, ele fica tentando sobreviver lá, à volta daqueles mercenários, e vai evoluindo gradualmente, eu gosto muito disso, porque eu adoro animes de sobrevivência, e é basicamente isso, ele tava tentando sobreviver lá, lutando pra sobreviver, comendo pão que o diabo amassou, literalmente, na verdade, era o osso que o diabo comeu que ele tava tendo que fazer lá, é melhor descrito dessa forma, ele tava tendo que roer lá o diabo do osso que eles deixavam lá sobras porque ele não tinha como se alimentar. E aqueles mercenários são todos menos bonzinhos. Esse cara aí, o filho da mãe, é carismático pra caramba, eu não consigo odiar ele, não sei porquê. Na verdade eu até sei, ele é carismático, esse que é o problema dele. Problema não, é qualidade. Na verdade, é um vilão carismático, porque ele bota os mercenários dele pra invadir vila e tal, eles violentam a mulher, fazem o Diabo 4 lá, inclusive. No mangá é mais detalhado um pouquinho essa parte, no anime estão cortando bem, estão tentando deixar um pouco mais leve, mas mostra eles carregando mulheres lá pelo cabelo e tal, então já dá uma noção do que vai acontecer ali. Então o bagulho é brabo, com certeza, mas estão dando uma aliviada. Só mostra eles entrando na vila e matando alguns caras lá que tem na vila, mas tem muito mais do que isso que acontece lá. De qualquer forma, aqueles mercenários lá vão pra uma vila, o protagonista fica em volta lá deles, rodeando, e vai tentar matar, quando acha uma chance lá, vai tentar matar. O Askeladd tá dormindo lá, e o Askeladd tá acordado, ele não sabe disso, mas o Askeladd tá acordado, sabendo lá o que tá acontecendo, só que o protagonista desiste no meio do caminho. Eu creio que ele ia impedir o protagonista, se ele tentasse pra valer, ele ia impedir ele lá e matar talvez ele, mas o protagonista desiste porque não é uma forma honrada, ele quer matar o cara de uma forma que ele considere honrado, ou seja, isso, um duelo. Sim, ele desafiou o adulto lá, ele não sabe lutar, ele desafiou o adulto pra um duelo, não faz sentido nenhum. Mas é uma criança, então você entende, tá, ok, inocente pra caramba, mas de qualquer forma ele perde o duelo, obviamente, mas o cara deixa ele vivo. Eu tenho uma teoria de que o Askeladd tem pena dele, tudo bem que ele diz que vai usar ele e tudo mais, mas isso é mais à frente, ele não sabe que o garoto vai ser útil. Nesse momento aí eu creio que ele não mata, porque ele realmente não quer matar uma criança, seria um dos pontos, e dois, ele tem respeito pelo pai dele, pelo pai que ele matou ali, então ele não quer matar o filho do cara ainda para completar o serviço. É a impressão que me dá, eu não vou dizer que eu sei o que o autor tá pensando, que é isso mesmo, mas foi a impressão que eu tive, no caso, a interpretação que eu tive da coisa toda, porque caramba, o Askeladd tem um bando de chance de matar o protagonista e ele nunca mata o protagonista. Então ou ele se acha muito realmente que o protagonista nunca vai conseguir matar ele lá naqueles duelos, ou não, ele é o protagonista útil, ou ele só tem pena dele. É um dos três, não sei exatamente qual deles. De qualquer forma, vai seguindo aí, o protagonista perde feio, aí ele melhora depois disso, começa a aprender a se virar um pouco melhor sozinho e tal, você vai vendo a evolução gradual dele. Isso que é muito legal, e aí volta lá um pouco mais treinado e tal, treinou sozinho, mas volta a desafiar o Askeladd, se sai muito melhor da segunda vez, mas ainda assim, em comparação ao adulto, ele luta muito mal, ele perde lá, e ele perde outro duelo, que é o Askeladd de novo, deixa ele vivo lá, não, eu quero outro duelo. E como eu falei, ele é inocente pra caramba, ele acabou de perder lá, ser humilhado pelo cara, e o cara deixou ele vivo, ah tá, então quero outro duelo, já que você me deixou vivo. De qualquer forma, o cara não aceita dessa vez, só se ele fizer alguma coisa grande para aquele grupo deles, ou seja, tiver um feito muito grande.
em batalha. E a partir daí, ele vira basicamente um mercenário desse grupo e começa a participar das batalhas. A primeira ele se sai muito mal, que é realista, ele nunca lutou antes numa guerra, ele quase morre, ele só não morre por sorte, quer dizer, entre aspas, porque o Askeladd quase mata ele quando ele atravessa a espada ali, pega um pedacinho dele, pede desculpa até, pô, não te vi aí, garoto. E eu tenho dúvida se foi isso mesmo ou ele salvou de propósito ali. De novo, deixa ambíguo, você não tem como saber, até porque isso é original. Fizeram original isso pro anime, não tem nada disso. Até a metade do episódio 6 não tinha no anime. Então toda essa parte aí que é legal pra cá, uma evolução gradual do protagonista, pularam tudo no mangá. É difícil acreditar nisso, parecia um negócio que, nossa, é importante pra história pra caramba. Eu não sei se o autor deu isso pra eles, ou eles, no caso, que inventaram, pô, tá faltando alguma coisa aqui, esse salto que dá. Essa parte aqui, dele querendo vingança e tal, pra essa parte do rio, que é do episódio 6, não funciona tão bem e tal, pode ser um negócio desse, eu não sei, mas de qualquer forma ele vai evoluindo lá e se torna um grande guerreiro. Em batalha mais à frente, porque basicamente ele só vive disso, de batalha em batalha lá, ele vai aprendendo a lutar. Bem interessante isso. Ele deve ter os instintos e tal, metade dos superpoderes, por assim dizer, do pai dele. E esse é outro ponto interessante que eu quero entrar aqui. Superpoderes. Essa obra eu acharia tão melhor. Eu gosto da história dela, gosto bastante. Só que os exageros dela, eu toleraria tão bem se fosse, sei lá, um mundo shounen. Eu não ligo, por exemplo, shounen de batalha. Pô, tem superpoderes no mundo, tem mana, tem ki, Diaba 4. E isso dá superpoderes às pessoas, resistência, Diaba 4 lá. Então eu não ligo muito. Kimetsu no Yaiba tem respiração, por exemplo, bem atual. Em Kimetsu tem respiração lá que deixa as pessoas resistentes pra caramba, super fortes e tudo mais. Aí beleza, você tem uma explicação, uma lógica dentro desse mundo. A gente chama isso de realismo fantástico, que é basicamente um realismo que tem em um mundo de ficção lá, mas tem regras nesse mundo. Isso acontece por um motivo, não é o cara que é simplesmente forte lá porque o autor quer. Ele é forte porque tem uma técnica especial que ele usa lá, sobrenatural nesse mundo, e aí as pessoas usam isso pra se fortalecerem. Já em Vinland não tem sentido nenhum, para o protagonista, parece um semideus. E se alguém dissesse, eu acharia muito legal se pegasse isso, pega mitologia mais a fundo e tal. Então, existem semideuses nesse mundo, o pai do protagonista é um semideus e ele é filho de um semideus. Se alguém dissesse isso, bateria bastante com a obra. Um outro cara que apareceu parece um semideus também, um cara novo, que apareceu na obra muito carismático no episódio 9. Ele também parece um semideus. Então, se alguém dissesse, pô, esses caras aqui são semideuses, porque Viking não vale. O pessoal comentou comigo, tem mitologia viking e tal, que os vikings acham que são descendentes de Thor e tal, que é um deus. Olha, os vikings são normais. Em batalhas, pelo menos, eles não parecem muito acima da média e tal, tão acima assim de pessoas normais. Só aqueles caras específicos, no caso, o protagonista faz algumas coisas fora do normal, o pai dele, principalmente, parece um cara sobre-humano lá, não parece uma pessoa normal, e esse cara novo aí. São os três que eu pegaria fora do normal na história. Eles parecem realmente semideus, ou filho de semideus, ou algo parecido. Se alguém dissesse isso, nossa, eu acharia perfeito. Bate perfeitamente certinho com a obra. Mas ninguém nunca fala nada disso. Pô, Mark, é meio óbvio. É óbvio, caramba, não tem nada de mitologia nessa história aí. Eles não pegam nada em termos de mitologia, superpoderes, negócio sobrenatural. Não teve nada até agora. É pra ser um mundo que eu acho que é relativamente parecido com o nosso, muito próximo, não é um mundo de fantasia. Mas eu tenho que jogar pro mundo de fantasia, não tem jeito de levar os exageros na obra, sem botar coisas sobrenaturais ali. Porque o protagonista sai pulando no episódio 7 lá, ele pula uma distância absurda que era impossível pular. Até a estratégia lá deles é baseado em coisas impossíveis, eles levando o barco lá. Nossa, essa parte aí. Porque no mangá, o autor até tenta um negócio mais elaborado, porque ele bota o pessoal pra realmente prensar o barco com as duas mãos e tal, com uma corda também, que eu me lembro, então o pessoal usando uma corda lá de um lado ao outro, então ele tenta justificar um pouco melhor, eles carregando aquele barco. Mas no anime, cada um deles com um braço ali, e só alguns deles, tinha que ter muito mais gente com um barco daquele tamanho. Alguns devem estar argumentando, pô, Marco, mas os vikings carregavam barcos, sim, barcos menores. Tem vários tamanhos de barco vikings. Aqueles são gigantescos. Então, poucos homens carregando pro tamanho daquele barco e correndo, um tiro de 100 metros ainda. E não, esse negócio, é anime. Não, tem animes que são realistas. Não tem esse negócio não de, é anime pode tudo. Não. Anime pode tudo se for um anime de, sei lá, fantasia, é um anime com superpoderes shonen lá, tem uma justificativa lógica pros exageros absurdos. Um exagerinho aqui e ali eu não ligo muito, honestamente, mas quando tem uns exageros que às vezes eu fico impressionado, pô, bota uma explicação lógica pra isso, tal, fantasia, mana, superpoder, alguma coisa. Mas fazer parecer que é um mundo normal, que só tem humanos normais, e aí de repente acontece um negócio desse, é muito esquisito, pra mim pelo menos. Mas o protagonista é uma coisa bizarra, aquele novo também do episódio 9. Mas bom, eles conseguem lá invadir esse local no episódio 7, por exemplo, é um episódio mais movimentado, e tem uns exageros lá que eu relevei. Fiquei lá, fiquei contando os exageros lá, eu gosto de fazer isso, tem gente que não liga e tal, releva. Eu fico contando, observando, esse aí também, eu não pude esquecer desse, por quê? Bom, esse exagero aí é bastante curioso pra mim, porque eu já vi em várias obras.
é um negócio comum. Parece que existe uma obsessão em anime por cortar liga de metal ou armaduras. Eu já vi armaduras, aquelas grandes e tal, grandonas. O cara passa a espada lá e corta o diabo da armadura. Eu fico, peraí, como assim? Isso não faz sentido nenhum, pô. Era uma espada normal, como é que ele fez isso? Pô, marca um anime. Não, isso não é desculpa, caramba. Respeita a armadura, pô. A armadura não é enfeite. Nem anime também não é. Então eu fico lá revoltado com isso. Eu já vi muito daqueles documentários da Discovery e tal, do Research Channel, daquele pessoal testando aquelas malhas lá. No caso, essa liga aí é formada por vários anéisinhos juntos de metal bem pequenininhos que ficam por cima do corpo. E é um negócio bem mais leve comparado. Uma armadura normal você vai ver muito em filmes, as pessoas usando isso e tal. É um negócio que permite mais movimentação e bloqueia principalmente cortes, é o mais importante disso. Você passa uma faca ali, você não faz nada com a faca, espada, você tem que cortar um local onde não tem aquele negócio. Ou seja, pescoço, cabeça, etc. De qualquer forma, em animes eles não respeitam esse negócio, eles tratam como se fosse roupa, a maioria dos animes pelo menos. A espada não para ali. Se é uma espada mágica, ah beleza, uma espada mágica. É um cara com super força, ainda assim mesmo que o cara seja muito forte em muitos casos, a arma geralmente quebra, ao invés da liga de metal lá ser arrebentada. Mas em resumo, quando alguém em algum anime sai cortando um bando de pessoas usando esse negócio aí, como se não tivessem usando nada, fosse um enfeite lá, fosse uma roupa normal no caso, eu fico, pra que tá usando a armadura? Tira a armadura deles pelo menos então, e faz mais sentido a cena. Mas não bota cortando um bando de pessoas lá usando aquelas armaduras lá, como se não fosse nada, porque alguém usaria um bagulho desse e não bloqueia facas pelo menos. Uma faca lá, nossa, eu fico furioso com isso, um bando de animes fazem isso, cortam a armadura, é pior ainda cortar a armadura. As armaduras gigantescas, de metal, sai o cara com uma espada normal lá, nem espada mágica, nem nada, e corta o bagulho todo. Eu, como você fez isso, cara? Como? Ah, meu Deus, eu sei que tem gente que não liga pra isso, mas pra mim é um negócio que eu fico frustrado pra caramba. Não dropa anime por isso, com certeza. Já assisti um bando de animes desse negócio, é comum até. Mas sempre que acontece, me chama a atenção. Por quê? Por que fizeram esse negócio? Não. Inclusive, essa frustração minha com esse tipo de coisa serviu como inspiração pro meu livro. Como assim? No meu livro, armaduras são muito importantes, não é enfeite. Essa armadura do protagonista já salvou a bunda dele um bando de vezes. Ele já teria sido cortado ao meio mais de uma vez. Se não fosse por ela e a liga de metal lá, que ele usa por baixo dela. Eu dei valor realmente. Na minha obra não vai ter esse negócio, não. A armadura tem valor, é importante, não é um enfeitezinho lá pro cara ficar bonito só. Mas de qualquer forma, para não fazer nenhum sentido, pelo menos essa cena foi legal, colocar em primeira pessoa perspectiva ali, inclusive, isso tiraram do mangá, vale dizer, em termos de curiosidade, e a parte do final lá em câmera lenta, isso não tinha no mangá, fizeram pro anime mesmo, ficou bem legal. A parte lá eu curti, mas de qualquer forma, uns exagerinhos médios aqui e ali, por exemplo, cortar a cabeça de alguém é muito difícil, mas exige só um pouquinho mais de força e tal, que o normal, então isso eu relevo e tal, não é um tipo de exagero que eu ligo muito. Mas quando o exagero escala muito, eu fico lá, pô, que é isso? Esse, por exemplo, esse cara aí, o cara é mega carismático. Na verdade, o protagonista é um dos personagens menos carismáticos que tem nessa obra, os personagens secundários são muito mais carismáticos que ele. Esse aí é um baita de um exemplo, o cara, Torkel, é muito legal, não tem como não simpatizar com ele, apareceu um episódio lá um pouco melhor, no primeiro episódio. Ele já tinha aparecido fazendo um baita de um exagero também, cortando ao meio lá com um machado. O machado devia quebrar, vale dizer. Mesmo que ele tivesse força pra isso, o machado não ia aguentar. Mas ele cortou um bando de pessoas e um mastro lá, tudo ao mesmo tempo, com um machado, só uma girada de machado. Nossa, é muito doido. E bom, esse cara ele tava levantando uns troncos de madeira enormes lá, sozinho, e atacando nos barcos lá. É um negócio, uma estratégia completamente inumana que um humano não poderia realizar. O cara é conhecido por ser muito forte, mas o cara é basicamente um semideus, também parece um semi-Hércules ali, fazendo uns feitos absurdos. Mas bom, segue aí o protagonista. Luta contra ele, a coreografia é bem legal, é uma das lutas mais bem animadas, vale dizer que eu mais gostei. Teve no anime até agora, foi bem emocionante a luta, e a luta deles, pelo menos, o 1x1 dele, depois que o cara solta o tronco, é mais normal, não vi nenhum exagero absurdo ali, tirando o cara basicamente ser imune à dor, esse cara é impressionante, corta o pulso dele, corta os dedos dele, e ele fica de boa, então ele nem segura nem nada do dedo. E o protagonista, apesar de ter ficado muito mais forte, esse foi um adversário que ele não conseguiu derrotar, o cara é completamente insano e, como eu falei, é imune à dor. E simpático, impressionante. Ele no final lá dando tchau ele reconheceu lá, quando ele falou o nome dele, reconheceu de quem ele é filho, aparentemente ele era amigo do pai do protagonista, dá a entender lá pelo menos isso. No primeiro episódio, iniciozinho. No primeiro episódio, e ele reconheceu o cara lá, e o cara foi um desafio pra ele também, ele quer lutar contra ele de novo, e ele dá um tchau lá, diz que vai se encontrar de novo e tal, e o final desse episódio é muito engraçado, ele furioso lá, o exército resolve se retirar, e ele foi pro lado dos caras mais fracos e tal, exatamente porque seria mais divertido. O lado mais forte não teria graça, então ele foi pro lado dos mais fracos por causa disso. O cara gosta mesmo de batalha, ele tá desesperado no final porque ninguém mais quer lutar, o pessoal foi embora, ela desistiu, outro exército, e ele chorando lá furioso, não, por quê? Voltem aqui seus covardes e tal, ele quer lutar mais. Então o cara, em termos de carisma, é sensacional, ele
não faz sentido nenhum como ser humano, ele e o pai do protagonista, mas o carisma desse cara aí é muito legal. E bom, achei interessante também que o protagonista, apesar de ter ficado muito mais forte, ele continua meio imaturo em alguns aspectos. Por exemplo, ele fica esquentadinho no meio da batalha e acaba cometendo um erro que leva ele à derrota. Por exemplo, com o Askeladd lá, ele desafiou, conseguiu finalmente um duelo com o Askeladd de novo lá, e tava saindo bem dessa vez. Só que aí o Askeladd provocou ele lá, deixou ele nervoso e pá! Levou uma surra de novo e sobreviveu, o Askeladd de novo. Não matou ele, a confiança que o Askeladd tem lá, que vai sempre derrotar ele, é impressionante. Ou tá deixando de propósito lá, quer morrer nas mãos dele mesmo. Como eu falei, tem várias teorias que dá pra fazer, com base no que tá acontecendo. Eu espero que expliquem melhor sobre isso mais à frente na história, mas de qualquer forma, isso aí é outra coisa que eu detestei. Infelizmente só teve uma vez, eu acho, que o autor detestou também. Esse bicho aí, que coisa horrível é essa? Não combina com a história. Parece basicamente um cara de um cartoon lá, random, que enfiaram no meio de vilã de saga. Mas não tem nada a ver com o design dos outros personagens e tal. Pô, Marco, é só um cara feio, você pode estar pensando aí. Pô, não é só um cara feio, não. É um alien no meio do negócio todo, não bate com design nenhum da obra. É um negócio completamente maluco isso aí. Só tem no primeiro capítulo, no caso. Depois eu fui checar, esse aí, o episódio 7, essa é a parte esquisita. Ele é o primeiro capítulo, a adaptação do primeiro capítulo do mangá. Porque tem essa parte aí, e aí depois entra no flashback, que explica o passado do protagonista. Eles tentaram pegar o flashback antes e botar essa parte depois, pra deixar em ordem cronológica, mas aparentemente, pelo que me falaram também, o mangá estava em uma revista shonen no começo e depois passou pra uma revista seinen. Então mudou um pouquinho a abordagem, o autor tentava algumas coisas pra tentar atrair o público mais jovem no começo, e eu creio que essa foi uma delas, botar um vilão cartunesco. Quer dizer, nem é um vilão da história, é só um idiota cartunesco na história. Esse bicho aí, a boca dele, olha que ridículo essa boca dele. É totalmente sem noção esse negócio, não bate em nada. Destoa, me tira do anime. Sabe aquela imersão no anime? Aqueles exageros aqui e ali, eu dou uma chiadinha, mas é isso. Dá pra levar de boa. Mas esse bicho aí, cada vez que ele apareceu, o que é isso? Que obra é essa que eu tô vendo? Não é vilã de saga isso. Credo Cruz, eu detestei esse negócio aí, e eu acho que o autor detestou também, porque ele fez uma vez e nunca mais. Eu creio que o editor dele, alguém deve ter influenciado ele a tentar e tal, uns designs mais caricatos e tal, quando começou a obra, mas depois disso ele desistiu e tal, não é isso que eu quero fazer, não vou fazer mais esse negócio não. Porque em 9 episódios, só uma vez teve um negócio desse. Felizmente, porque que coisa horrorosa. Tomara que realmente nunca mais apareça um bicho desse. E bom, pra parte que eu mais gostei agora, o meio do episódio 6, que em teoria, se seguisse o mangá, seria logo depois daquela parte lá que o protagonista está furioso do episódio 4, emendaria nessa parte aí, aquela parte do rio, que ele é encontrado no rio. Ele é mandado pelo Askeladd pra vistoriar o local e fazer uma marca pra eles lá, no caso, fazer um sinal pra eles invadirem uma vila lá, depois de se livrar dos guardas da vila, para os guardas não poderem chamar lá mais guardas e tal, de fora do local. E bom, ele se fere no processo, e é encontrado por essas duas mulheres que cuidam dele, e aí no final das contas, ele vai ficando menos arredio, porque o cara virou basicamente um bicho, sendo criado lá basicamente no meio de batalha, ele tá sobrevivendo só. Ele virou um meio que um animal ali, mas aí ele melhora um pouco, depois de conviver um pouquinho com elas. A senhora, inclusive, defende ele, um soldado que tá suspeitando dele, pra no final, ele pegar e ajudar a destruir a vila dela. Nossa, essa parte aí, eu fiquei um tempão pensando nisso, eu acho que ele pensou também, é um negócio que eu acho que o autor vai trabalhar mais à frente. No final das contas lá, ele vai e mata os soldados que estão naquela vila lá, dá um sinal pro grupo dele invadir lá, e o grupo dele vem invadindo e matando todo mundo da vila que vem pela frente, pegando as mulheres e tal, vão estuprar as mulheres. É um negócio que o anime tá cortando, mas acontece, tem no mangá inclusive, eles oferecendo uma das mulheres pra ele. Então, olha o que ele fez ali, aquelas garotas inclusive que ajudaram ele, cuidaram dele, aquela senhora pode ter morrido, ele não mostra o que aconteceu com ela, mas é possível que tenha sido morta também. Aquela garota lá pode ter sido violentada, ele até fala pra elas, saiam daqui, ele só fala isso, saiam daqui, ele poderia ter explicado melhor e tal, se esforçado um pouquinho mais, mas não, ele só mandou saírem de lá, e aí foi correndo lá, pra realizar a missão dele. Putz, olha o que ele tá virando, olha o que ele fez, a vingança dele vale matar um bando de pessoas inocentes, ele ajudou ali a matar um bando de inocentes. Ele deu sinal e tal pra aquele grupo dele e ficou junto com o grupo lá que tá matando um bando de gente inocente daquela vila, pra pegar a vila deles. Então eu até entendo ele ficar mais dark e tal, queria vingança. O pai dele, mas olha o que ele tá se tornando. A vingança pra matar uma pessoa vale matar um bando de inocentes pelo meio do caminho. Mas eu acho que o autor tá pensando nisso, ele coloca isso, inclusive, ele pensando na irmã e na mãe dele. Porque imagina só, vai a irmã e a mãe dele salvam um garoto lá, acontece exatamente o que aconteceu com ele. Elas salvam um garoto, levam o garoto pra casa e tal, cuidam dele, aí vai o garoto, dá um sinal lá, invadem o local todo, e aí matam todo mundo na vila deles, violentam a mãe e a irmã dele lá. O que ele ia achar desse negócio? Ia gostar? Achar legal? É basicamente o que ele fez ali. Aquela mulher, no caso, aquela outra garota, podem ter marido, podem ter irmão, um monte de coisas ali. No caso, ela pode ser a mãe de outra pessoa e tal. E aí, olha o que ele fez com elas.
Vale isso? A vingança dele vale tudo isso? O que ele tá se tornando? Ali eu comecei a pensar, pô, ele tá se tornando basicamente o vilão da história. Ele tá se tornando tão ruim quanto a pessoa que ele quer matar. Eu creio que ele não esteja pensando muito nisso ou evitando pensar nisso, mas tomara que em algum momento o autor coloque ele realmente pra pensar em tudo que ele fez, todo um bando de gente inocente que ele matou. Valeu pra matar uma pessoa? Eu acho que talvez ele pense nisso quando conseguir, um dia, quando ele conseguir matar o Askeladd. Talvez ele reverta isso. Pô, tudo que eu fiz até agora, valeu matar esse cara? O meu pai gostaria disso? Todas as pessoas que eu matei inocentes, eu ajudei a matar, só pra matar esse cara que matou ele. Então tem várias coisas pra você pensar ali. E pior ainda, imagina que ele pega lá e não consegue matar o Askeladd. Outra pessoa mata o Askeladd, por exemplo. Outra pessoa vai lá e mata ele, e ele fez tudo aquilo pra nada. Se ele fizer isso, nossa, o autor seria muito corajoso. Eu acho que não vai fazer isso, seria muito anticlimático. Chegar numa parte lá, e o Askeladd pega e morre nas mãos de outra pessoa, no meio de uma guerra qualquer aí, o Askeladd morre lá, e ele só fica olhando. Tudo que eu fiz até agora, persegui ele, matei um bando de gente inocente e tudo mais, perdi esse tempo inteiro longe da minha família pra nada, pra esse cara aqui morrer na mão de uma outra pessoa qualquer. Imagina só como seria. Então, seria um negócio corajoso pra caramba se o autor fizesse algo assim. Ou mesmo assim, se ele matar o Askeladd um dia, ele pode notar, pô, tudo isso que eu fiz valeu a pena. No caso, deu uma sensação de prazer nele realmente, bom bastante pra valer tudo que ele fez. Quando ele matar realmente o Askeladd um dia, se ele matar. Então, é um negócio pra se pensar também. Esse episódio 6 aí, o finalzinho do episódio 6, me levantou tudo isso na cabeça. Fiquei pensando muito tempo sobre isso. Foi bem pesado pra mim, foi um negócio lá que me pegou de jeito, nossa, esse imbecil aí tá se tornando basicamente o que ele mais odeia, vai valer realmente a pena? Tô muito curioso pra onde a história vai, nesse sentido. Então, como eu falei, tem uns exageros aqui e ali, felizmente não teve mais desse tipo aí, esse tipo de exagero aí, pelo amor de Deus, não, mas foi só uma vez, pelo menos. Mas a história em si, o drama e tudo mais, isso tá muito legal, bem interessante, e eu tô muito curioso pra onde vai a história do protagonista, se ele vai levar na cabeça, tal, por tudo que ele fez e tudo mais. O autor parece estar trabalhando isso devagarinho ali por trás, então parece estar em mente ali que vai ter um desenvolvimento grande do protagonista mais à frente na história. Então, pra quem gosta de uma boa história, com certeza vale a pena. Quem gosta de cenas de ação também, tem umas bem animadas, bem legais no anime, apesar de que o que mais me atrai mesmo é a história até agora. E isso tá muito interessante. O episódio 6, nossa, eu penso nele até hoje lá. Quem não tá vendo o anime ainda, com certeza, eu recomendo dar uma olhada. E é isso, eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem o like, compartilhem, se inscrevam no canal quem não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.